atividades da vida. Tem pessoas que me procuram, que já estão lá com seus 25, quase 30 anos de profissão, mas não gostam ou não estão satisfeitas com aquilo que elas fazem, né? Então, é muito importante, a primeira coisa, é nós nos atentarmos às nossas habilidades e capacidades. O que eu sou capaz de fazer? O que eu tenho habilidade para fazer? E quando nós nos perguntamos, ou quando nós fazemos esses autos questionamentos, a gente vai observar, né, se aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que a gente está trabalhando faz sentido para a nossa vida. Porque se não fizer, vai ser muito estresse, né? E a gente não dá conta de ficar saudável por muito tempo fazendo aquilo que nós não damos conta de fazer. Então, a minha proposta hoje é que a gente pense sobre isso. Que a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo. E vale a pena continuar a fazer o que eu estou fazendo, ou o que eu estou fazendo me traz muita alegria, me traz muito prazer. Então, é bem dentro disso que nós vamos conversar agora sobre essa segunda profissão. O que eu observo também com toda a minha experiência é que muitas vezes as pessoas estão numa profissão até satisfatória, elas fazem pela sobrevivência, né? Mas assim, não é aquele incômodo tão grande. Elas dedicam, às vezes, aquele certificado, aquele diploma ou aquela graduação aos pais. Isso é muito comum. É muito comum, né, nas famílias, um ancestral, quando diz assim, esse ancestral pode ser não só os pais, né, mas avós, bisavós, mas é muito comum, e principalmente os pais. Eu gostaria que na família tivesse um farmacêutico, ou eu gostaria que na minha família tivesse um médico, um advogado, ou todos da minha família são médicos e todos são advogados. E a pessoa, você no caso, poderia se sentir obrigado a fazer isso para agradar a sua família. É uma expectativa que as pessoas têm. Há pouco tempo eu estava atendendo um jovem de 17 anos, e o grande questionamento dele, ele estava... Porque essa fase da vida, né, ali da adolescência, que é finalizando o ensino médio, realmente é muito difícil o jovem ter definido o que ele quer, porque às vezes ele gosta de tanta coisa, né, e não consegue. Então, é muito importante isso, né? A gente perceber esta situação. Então, vamos ver aqui a Helena. Já te aceitei. Do jovem querer, de alguma forma, agradar os pais. Né? Ei, Helena. Bom, eu não estou te vendo, Helena. É isso mesmo? Você queria participar? Talvez ela apertou alguma coisa. Agora eu não sei como que eu desfaço aqui. Tá, ok, voltei. Então, quer dizer, aquilo que você
você está dedicando, né, aos seus pais. Então, eu estava falando desse jovem, ele falou para mim o seguinte: ô Cleise, a minha avó é uma grande advogada e eu quero fazer direito porque desde criança eu acompanhava, eu ficava com ela quando minha mãe ia trabalhar, e eu acompanhava nas audiências, eu acompanhava no seu. É isso mesmo. Ei, Roberta, tudo bom? Eu acho que ela apertou sem querer, né? Dá até aquele pânico, né? Mas eu pensei que ela quisesse participar. Como eu sou uma pessoa democrática, vamos embora, vamos conversar. Ei, Cíntia, tudo bom? E aí, esse jovem falava para mim, né? Ela é uma excelente advogada, então eu quero ser advogado por causa da minha avó. Então, se a gente observar, né, nós tendemos a ter feito as nossas escolhas influenciado por alguém. É muito na área da educação, tem muito isso, né? Quando a pessoa tem um professor da área de humanas, vamos imaginar aí no ensino fundamental, ele quer fazer alguma coisa na área de humanas. E às vezes lá no ensino médio ele já gosta dos professores ou de um professor especificamente da área de exatas. Então ele já fica em dúvida, né? O que eu vou fazer? O que eu quero fazer, né? Então, a nossa conversa é sobre isso, né? Dentro da minha experiência, das minhas reflexões, a qualquer momento nós podemos mudar de profissão, né? O importante, o que eu sempre falo, é você escolher alguma coisa que te traga prazer em fazer, que você goste de fazer, né? Que você chegue para uma live domingo às 17 horas e falam, eu tenho um propósito, eu tenho algo maior para passar para as pessoas. Né? Então, quando você está motivado, domingão de aprendizado, isso aí, Felipe. Quando você está motivado a fazer alguma coisa, você não sente nem cansaço. Né? E todos aqui já estão sabendo, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Eu estou lançando um treinamento para terapeutas, né? Terapeutas, coach, psicólogos, consteladores, todo mundo que atende pessoas, que ajuda as pessoas é, na parte emocional, né? É um método que eu venho desenvolvendo, né, há mais de 30 anos e que deu o nome de MASS, Método Avançado em Cura Emocional. E o que eu tenho observado, outro dia, vendo os relatórios, vários professores entraram querendo essa segunda profissão. Né? Professor é aquela pessoa que já por si só ele já gosta de ajudar, ele já ajuda os alunos, às vezes ajuda outros colegas, famílias de alunos. Então, eles já têm uma escuta bem aguçada, né? Eles estão sempre ouvindo os problemas, as histórias dos alunos, e é isso mesmo. Quando um professor, e eu falo isso por experiência própria, porque eu dei aula durante 25 anos, né? A minha formação é letras, minha formação acadêmica é letras, e depois eu fui buscando ferramentas e comecei a questionar, né? Já questionava desde muito cedo sobre propósito de vida, o que eu quero fazer realmente na vida. E eu trabalhava sempre em paralelo, na sala de aula e em consultoria, porque como eu sempre fui muito curiosa e pesquisei muito sobre a mente humana, eu ficava assim, intrigada, às vezes, com uma desarmonia que existia entre os alunos e os pais de alunos, porque os pais nem sempre entendiam a essência do filho, ou comparavam um filho com outro, né? O filho mais velho passou
na época dos vestibulares, que não era Enem ainda, passou no primeiro vestibular, o filho caçula é o pior, e rotulado, etc. Então, aquilo sempre me intrigava. Então, eu fiz as coisas, eu fui fazendo simultaneamente. Né? Eu conheço a PNL há mais de 30 anos, mas outras teorias também da mente humana, como a própria teoria das inteligências múltiplas. Então, eu capacitava os professores, mostrando para eles que antes de aplicar a teoria das inteligências múltiplas nos seus alunos, eles precisavam se auto-aplicar. Né? Então, são 7 tipos de inteligências. E algumas inteligências, elas estão no hemisfério, desenvolvem mais porque estão linkadas ao hemisfério esquerdo do cérebro, e outras ao hemisfério direito. Então, essa vida que eu tive, né, de estudos, de pesquisa, ela foi caminhando paralela, não tinha uma coisa que terminou e depois outra, não era assim. Então, eu, como sou da área de humanas, eu tenho muita dificuldade na área de exatas, né? Eu costumo dizer que eu erro conta até em calculadora. Então, não sei fazer fórmula, tenho dificuldade em planilhas, enfim. Mas nem por isso eu me achava uma pessoa não inteligente, porque eu desenvolvi outras inteligências, ali que o Gardner catalogou. Eu tenho inteligência intrapessoal desenvolvida, né? Eu sempre me questiono, né, o que eu quero da vida, o que eu vou fazer, se eu estou feliz ou não. Eu tenho inteligência linguística desenvolvida, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Eu tenho a inteligência interpessoal desenvolvida, porque eu sempre me coloco no lugar do outro, eu tenho empatia, eu sei reivindicar pelo outro. Qual outra inteligência que eu tenho? Eu acho que eu tenho essas 3 que são básicas. Mas tem, por exemplo, a inteligência musical. Né? Eu não tenho a habilidade nem para canto, nem para instrumento, porque também eu nunca tentei. Eu não tenho inteligência espacial desenvolvida, né? São as pessoas que desenham, as pessoas que se localizam bem no espaço. A lógico-matemática também eu não tenho ela desenvolvida, né? Que é na área de exatas. A inteligência naturalista eu gosto, mas eu não sei, né? Por exemplo, a pessoa que desenvolveu a inteligência naturalista, ela sabe nome de pássaros, de flores. Eu não tenho essa habilidade, embora eu seja bem ecológica, eu gosto de natureza. E por último, eu acho que a inteligência corporal sinestésica, né? A inteligência dos bailarinos, dos dançarinos. Então, quando eu descobri, né, lá nos anos de 1980, a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, porque o Gardner foi um pesquisador que, a pedido do governo francês, né, nessa década dos anos de 1980, ele foi pedido para ele fazer uma pesquisa. Por que havia evasão na escola? Né? Ou seja, os alunos evadiam, né? Ficavam reprovados em matemática ou idiomas e línguas, e eles evadiam depois de algum tempo. É o que acontece nas nossas escolas brasileiras até hoje. Então, às vezes, um adolescente ele tem dificuldade ali na matemática, ele vai sendo reprovado, repete-se o ano e ele faz as matérias todas novamente, né? Não tem aquela dependência que seria como na graduação, né? Se você foi reprovado em cálculo 1, você vai fazer aquela disciplina de novo. No ensino fundamental e no ensino médio, não existe isso, né? Então, esse aluno ele vai se achando menos inteligente e ele sai da escola. Então, o Gardner, ele e sua equipe, logicamente, depois de muitos anos,
ele fundamentou essas inteligências chamando de habilidades. Então, qualquer pessoa pode desenvolver uma habilidade, né? Então, quando a pessoa fala, eu não sei escrever, eu não sei desenhar, eu não sei matemática, eu não sei cantar, ela já está se bloqueando nessas habilidades. E na minha vida como professora, trabalhando com a teoria das inteligências múltiplas, sabe como que era o meu primeiro dia de aula? Eu usava uma dinâmica chamada assim, caçada às inteligências múltiplas. Então, os alunos podiam fazer bagunça nesse momento, né? Porque às vezes os professores não gostam muito que alunos saiam da carteira, que corram, né? Que brinquem e tudo mais. Então, eles iam, dentro dos 8 tipos de inteligência, eles iam comprar pessoas ali na sala de aula que tinham essas habilidades. Então, por exemplo, quem sabe recitar um poema, quem sabe explicar por que o céu é azul, quem sabe desenhar um cavalo, quem sabe cantar ou cantarolar uma música, quem reconhece fauna e flora da sua região, quem lembra de um sonho que teve e sabe contar esse sonho, quem se sente bem fazendo esse exercício. Então, ali, os colegas iam procurar um e outro, um e outro, um e outro. Mas antes de fazer essa dinâmica, eu perguntava para os meus alunos, quem é que se acha inteligente aqui? Pouquíssimos se achavam. Geralmente, aqueles que se achavam inteligentes, eles tinham a inteligência lógico-matemática desenvolvida, né? E nós temos essa crença de que uma pessoa que faça engenharia, que gosta de cálculos, que ela seja inteligente. Ela tem um tipo de inteligência, que é a lógico-matemática. Mas os bailarinos são muito inteligentes, porque eles têm a inteligência corporal sinestésica desenvolvida. Os músicos também são muito inteligentes. Então, aí os meus alunos ficavam assim, mas como? Né? Eu não sou inteligente, eu sou esforçado, tudo crença limitante. E eu já reconstruía com eles aquelas crenças limitantes. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava no Cefet, né, aqui em Belo Horizonte, no ensino médio, e fazendo essa pergunta no primeiro dia de aula, uma aluna falou para mim assim, professora, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Agora, meu irmão é muito inteligente. Eu falei, mas por quê? Me explique melhor. Então, ela me disse assim, olha, professora, para eu sair bem numa prova, eu preciso copiar tudo que o professor está passando no quadro. Eu tenho um caderno certinho, organizado, ele é por matérias. E o meu irmão nem caderno tem. E as notas dele são melhores do que as minhas. Isso não é uma questão de inteligência. Isso daí se chama sistema representacional. Esta menina, ela é visual. A pessoa que é visual, ela precisa anotar tudo, ela precisa escrever. No caso de prova, o aluno visual, ele lembra como que o professor escreveu no quadro. E vocês devem ter tido aquele professor que o quadro dele era todo desenhado, a letra maravilhosa. É um professor visual. E o irmão dessa aluna, ele era auditivo, ele não precisava de caderno, né? Então, você já deve ter passado momentos na sua vida que você está lá de cabeça baixa, na carteira, e seu professor está explicando alguma coisa, se você é auditivo, você dá conta de fazer isso. Você pode estar até desenhando, você responde tranquilamente para ele. Mas, se você for visual, você tem essa dificuldade, porque você precisa escrever. Então, isso aí não é questão de inteligência. Então, se eu estou falando de crença, se eu tenho uma crença de que eu não sou inteligente, às vezes as pessoas até se acham burras, né? E não existe ninguém burro.
Existe a pessoa que ainda não desenvolveu algumas habilidades. Então, isso é uma crença pessoal. Você é aquilo que você acredita ser. Tem um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Né? Porque o desenho, a inteligência lógico-matemática, qualquer pessoa ao desenhar ou fazer um projeto, ela usa o hemisfério esquerdo do cérebro. E o direito é o da criatividade. Então, esse livro sempre me chamou muita atenção. Né? Não comprei, mas assim, o título, né? Desenhando com o lado direito do cérebro, porque o nosso cérebro também pode fazer uma plasticidade. Então, a segunda profissão que eu espero que você tenha, que seja uma profissão voltada para as suas habilidades. Né? Então, como eu estava falando aqui no início, vários educadores, vários professores acessaram o curso, né, que começa, as inscrições começam amanhã, e eles falavam para mim, Cleise, primeira pergunta de professor, vai ter certificado? Vai ter certificado. O curso não necessariamente é para quem já tem uma formação em coach, ou formação em PNL, ou formação em psicologia, psicanálise, não. Eu vou mostrar que qualquer pessoa pode atender usando as minhas técnicas, né? Eu não sou psicóloga. Então, voltando à minha carreira acadêmica, paralelo à sala de aula como professora, como coordenadora, né? Qual que é a função do coordenador? É ouvir o aluno, é ouvir o pai do aluno, é ouvir as queixas dos professores, né? E eu sempre fiz isso com muita desenvoltura. E já tenho mais de alunos, né, de forma regular, são mais de 20 mil. E pessoas que eu já atendi presencialmente, mais de 100 mil pessoas. Então, veja bem, eu passava isso para os pais dos alunos. Então, os pais dos alunos, quando tinha uma reunião que eu iria dirigir a reunião, eles já ficavam impactados, porque eu mostrava para eles a forma de ver o seu filho. Eu me lembro de um pai que, depois de uma palestra, veio conversar comigo. Ele disse o seguinte: o filho gostava muito de violão, né? Estava fazendo o primeiro ano do ensino médio, gostava de violão, mas as notas dele não estavam boas. Então, para castigar o filho, ele tirou o violão e o filho entra em depressão. Então, às vezes, os pais fazem isso, eles dão um castigo nada a ver para o filho. Sabe? Primeiro que castigar, né, é um ato de violência, e às vezes xingar é violência também, né? Então, às vezes, os pais fazem aquilo não de uma forma inadvertida, eles não sabem o que vai reverberar na cabeça do filho. Então, porque você não vai bem em física e matemática, eu te tiro a música dava prazer, então a pessoa, né, o jovem, entra em depressão em função disso. Então, todos essas nossas disfuncionalidades, elas são muito comuns. Né? Então, eu atendo muitas pessoas que já querem, já vêm logo na primeira sessão, Cleise, eu não estou satisfeito na minha profissão. Eu até ganho bem, eu sou concursada ou concursada, mas não é aquilo que eu quero. Tá? Então, nem sempre ganhar bem significa que você está no lugar certo. Por isso que a minha sugestão é que você comece a pensar nessas suas habilidades, né? No que você gostaria de fazer. Eu atendi uma paciente, ela já estava aposentada, educadora, e quando eu dava algumas teorias da mente para ela, como, por exemplo, a análise transacional, como você conversar com as pessoas, de adulto para adulto, sem vir para criança, ou você ser um pai inflexível, ao terminar aquela explicação, ela falou comigo assim: nossa, Cleise, se eu tivesse consciência disso, se eu soubesse disso há mais tempo, a minha vida teria sido outra. As teorias da mente humana, elas estão por aí.
Eu vou dar o próprio exemplo do Gardner, né? O Gardner lança a teoria das inteligências múltiplas. Depois de 10 anos, ele lançou um livro chamado As 5 Mentes para o Futuro, que é fantástico. Se você tem uma mente criativa, se você é prolixo, né? Muito interessante essa teoria dele. Depois de 10 anos, ele lança o segundo livro, o segundo trabalho. Tem pessoas que nem conhecem a teoria das inteligências múltiplas. E aí, como é que o professor tem, mesmo conhecendo a teoria das inteligências múltiplas, na hora que ele vai avaliar, ele volta só para a lógico-matemática? Por exemplo, tem aluno que ele não gosta de fazer trabalho em grupo, né? Ele gosta de fazer um trabalho sozinho. E às vezes esse aluno ele é penalizado. Ou se ele vai para um grupo, ele carrega o grupo, né? Se tem 4, 5 no grupo, os 4, às vezes, se precisar comprar algum material, a pessoa compra. Eu já lidei muito com isso, com os meus alunos em trabalho em grupo, e você sempre sabe quem é que está levando o grupo, né? Como professora de literatura, quem é que lê o livro que eu pedi, então tem um que lê e passa um pedacinho para cada um e vai apresentar daquela forma, né? Achando que está enganando o professor, mas ele está se enganando em primeiro lugar. Enfim, então a educação, ela me deu muito isso, de conviver com os alunos, né? E eu me lembro, quando eu tinha 36 anos de idade, eu pensava assim, nossa, quando eu tiver 50 e me aposentar, eu não quero